Oh malta, então vejam lá, isto que eu vos estou a explicar aqui, na verdade isto é uma viagem no tempo. Se não reparem, eu expliquei-vos a válvula de iodo, agora já vos expliquei a válvula de triodo e a seguir vou-vos explicar porque é que nasceu uma outra válvula chamada tétrodo, ou tetrodo, como vocês quiserem chamar, não é? Porque é como vocês quiserem. Mas agora vou-vos dizer uma coisa. Olha, vocês lembram-se que dentro da válvula, daqui a pouco, já nem estou a desenhar, isto é o vidro da válvula, está dentro de um tubo de vidro, daqui a pouco deixo de desenhar o vidro. Mas agora o que é que acontece? Nós temos aqui o cátodo, já nem precisamos de desenhar aqui o filamento, mas não, o filamento, vocês sabem que as válvulas todas têm filamento, então já nem era preciso, mas pronto, ainda vai, desta vez ainda vai. Depois temos aqui a grelha, e depois temos aqui a placa. Chama-se triodo porque são 3 elétrodos. O filamento para nós não conta. É o cátodo, a grelha e a placa. E já quando nós não tínhamos aqui cátodo, chamávamos triodo na mesma porque o filamento contava como cátodo. Ok? Então vamos lá ver. Então temos aqui este triodo. Mas o que é que acontece aqui com o nosso triodo? Vocês lembram-se? Lembram-se do condensador? O condensador era o quê? Era 2 placas, 2 chapinhas, que não se tocavam, que a gente aqui representa desta forma, mas na verdade elas estão quase encostadas, estão a micrómetros, não é milímetros, é micromilímetros, micrómetros, elas estão quase encostadas, ou seja, no meio leva ali uma mica, por exemplo, imaginem uma folha de mica, truz, encosta as chapas. Agora elas não se encostam eletricamente, mas tem a mica a servir de elétrico, né? A servir é o isolamento. E que ajuda, a mica faz uma coisa, se fosse uma placa de vidro fininha fazer outra coisa, se fosse um plástico, uma coisa, um material que não é condutor, que não deixa que as placas se encostem, não é? Mas que deixa que elas se aproximem e muito. Então imaginem o condensador, que se ele estivesse ali mesmo juntinho. O que é que acontece? O condensador carrega-se e descarrega-se, carrega-se e descarrega-se. As frequências altas, aquelas frequências com muitos ciclos cada segundo, temos daqui até aqui é um segundo. Está bem? Um segundo de tempo. Então, neste segundo, quantos ciclos é que se dão? 10 ciclos, 20 ciclos, 50 milhões de ciclos, 50 megaciclos? Reparem, existem frequências muito mais elevadas do que isso. Mais que 50 megaciclos, estamos a gigaciclos, não é? Giga. Pronto. Então vamos lá, nós lá iremos. O que é que eu vos quero mostrar com isto? Num condensador, quanto mais alta for a frequência, melhor passa no condensador. E o condensador são 2 peças metálicas que não se encostam, mas que estão muito próximas. Por exemplo, dentro de uma válvula de vidro que eu estou a simular aqui com, isto deve ter para aqui alguns 3 cm, só que isto numa válvula a sério fica com milímetros de distância, milímetros, talvez menos que milímetros, muito perto. Existem válvulas muito pequenas, depende do que nós queremos fazer com elas, depende das válvulas, mas fica ali, imagina, 1 milímetro. Então, se ficar 1 milímetro, isto tem aqui uma espécie de um condensador. Na verdade, não tem lá nenhum condensador metido, mas as peças entre si fazem de condensador, claro. Então, se eu tenho aqui uma peça metálica, né? E tenho aqui outra peça metálica, eu ligo isto à massa, através de uma resistência, eu ligo isto à massa. Através disto, vou ligar no outro lado qualquer, tenho aqui um condensador. Tenho aqui outro, uns com mais capacidade ou com menos, mas tenho aqui vários condensadores dentro sem eu saber. E isto chama-se capacidade intereletródica, porque são capacidades entre os elétrodos. Entendem isto, meus amigos? E eu vou ter que viver com isto. Às vezes esta capacidade vai-me dar jeito. Às vezes esta capacidade vai-me chatear a mona. Não é? Vai-me chatear a cabeça. Ok? Porque eu agora vou apagar isto e vocês podem sempre voltar atrás para ver. Aqui não é preciso ficar mais tempo. Eu vou apagar isto e vou-vos mostrar aqui uma coisa. Por exemplo, imaginem isto. Eu ataco aqui uma válvula na grelha. Aqui tenho o cátodo, né? Tenho aqui o cátodo ligado à massa. Ataco na grelha, tenho ali a placa, a resistência de carga de placa. E eu ponho aqui um determinado sinal para ser amplificado. Certo? E o que é que vai acontecer nesta válvula? Se eu puser aqui o mais B, puser ali o menos, puser as coisas todas certinhas por aqui, o que vai acontecer é que este sinal pequenino vai aparecer invertido como nós já vimos, mas amplificado. É ou não é? Agora imaginem, vou fechar isto outra vez com o vidro, que é a mesma coisa que não está fechado. O vidro é só para o vosso cérebro ficar mais tranquilo. E agora imagina que eu pego aqui assim,
num fio, ligo aqui um condensador e ligo outra vez na grelha. O que é que eu estou a fazer aqui? Um feedback. Eu não estou a fazer aqui uma realimentação. Pego no sinal que já foi amplificado e meto outra vez na grelha para voltar a ser amplificado. Estou a fazer uma realimentação. É, não é? Mas eu nem preciso. Eu já tinha aqui o condensador. Ele já cá estava. É, não é? E às vezes esta realimentação vai-me dar jeito. E às vezes esta realimentação vai-me prejudicar. E nós vamos aprender a defender-nos disto e a aproveitar isto. Como tudo na vida. E lá vamos nós acrescentar mais um elemento. Isto é sempre assim. É sempre a acrescentar mais um elemento. E sempre simples. Já viram como é que é? Então pronto, olha. O que é que nós vamos fazer agora? Para nos desenvencilharmos de alguma forma. Porque como nós já conversámos, e vocês já sabem, não sou preciso eu para vos dizer isso. Não há nada a 100% no mundo, não é? E isto também não vai ser a 100%. Mas já nos resolve aqui uma boa parte. Vamos acrescentar aqui a grelha 2. Tínhamos aqui a grelha 1. O que é a grelha 1? A grelha 1 é a grelha de controle. E vai continuar a ser a grelha de controle. O sinal vai entrar por ali para controlar a corrente da placa. Está bem? Mas agora temos aqui a grelha 2. Vamos lhe chamar a grelha screen. Ou, se vocês preferirem, poder-lhe chamar também grelha auxiliar. É a mesma coisa. Uns chamam grelha screen, outros chamam grelha auxiliar. É a mesma. É a grelha 2. Se às vezes nós na conversa tivermos se eu às vezes na conversa disser, olha, a grelha 2, já sabes, estamos a falar da screen ou da auxiliar. É a mesma. A grelha 1 é a grelha de controle. Há aqui um pormenor de classe. Lembras-te quando nós estudámos os condensadores, tínhamos aqui assim um condensador, por exemplo, um condensador eletrolítico, mas pode ser dos outros, é igual. Um condensador eletrolítico, por exemplo, de 1000 microfarads. E se eu quisesse ter um condensador de 2000 microfarads, o que é que eu fazia? Punha aqui um condensador em paralelo, ligava aqui um condensador em paralelo de 1000 microfarads, e tinha aqui uma capacidade de 2000 micros. Ou então tirava aquele condensador ali e punha lá um de 2000. Mas em paralelo, as capacidades somam-se. E se eu puser aqui mais em paralelo mais um de 500, as capacidades somam-se, fico com 2500. Tudo que seja em paralelo. No caso dos condensadores. Se for nas resistências ou se for nas bobinas, as coisas funcionam de outras formas, não é? Pronto. Se eu quero aumentar, se eu quero somar a capacidade, é em paralelo. Por exemplo, duas resistências em paralelo não somam a resistência. Esta tem 10 ohms e esta também tem 10 ohms. Claro que tu já sabes que isto não tem 20 ohms. Isto só teria 20 ohms se fosse assim, em série. 10 ohms mais 10 ohms igual a 20 ohms, certo? Em série. No caso dos condensadores, para somar as capacidades tem que ser em paralelo. Ok, amigo? Então pronto, agora já te avivei a memória. Vamos lá apagar isto. Então já sabes que os condensadores em paralelo somam-se as capacidades. Agora se eu tiver aqui um condensador e depois puser aqui outro condensador, já não se somam as capacidades. Por exemplo, se eu tiver aqui 1000 micros e aqui mais 1000 micros, faltava aqui uma letra. Se eu tiver aqui dois condensadores de 1000 micros em série, ali é paralelo, em série, este conjunto todo só tem 500 microfarads. Está bem? E se for um de 1000 e um de 500, já temos que fazer outras contas. Vai ver a lição lá atrás como é que se fazem. Ou seja, o que é preciso apanhar neste momento é o quê? Não é para fazer contas. Dois condensadores em série têm menos capacidade do que qualquer um deles. Estes dois em série têm menos capacidade do que só um. Só por o facto de estarem em série. Se estivessem em paralelo, somava-se. Aí somavam-se todos. Pode ser um 500, um 520, um 530. Soma tudo. Chega ao fim, soma tudo. Ok? Mas em série, não somas. Em série é como nós aprendemos lá atrás. Quanto mais condensadores puseres em série, menos capacidades tem. E às vezes a gente pensa assim, então,
Para que é que eu algum dia vou pôr condensadores em série? Às vezes posso ter que pôr, por exemplo, sabes que os condensadores também têm uma tensão de isolamento. Por exemplo, este condensador aqui trabalhava com 50 volts. E este também trabalhava com 50 volts. Se eles estiverem em série, eu tenho menos capacidade, mas já posso ligá-los em 100 volts, já não há problema. Se bem que nós também sabemos que os condensadores não são para trabalhar à pele. Estou a trabalhar com 100 volts, é melhor pôr 3 então. Entendes? Temos que jogar as capacidades e as tensões de isolamento de forma a termos a capacidade e a tensão de isolamento com que estamos a trabalhar. Muito bem? Pronto, porque é que eu chamei para aqui agora os condensadores? Isso é também importante, não é? Porquê que eu chamei para aqui agora os condensadores? Condensadores em série têm menos capacidade. Ainda agora estávamos a ver aqui com uma válvula triodo, tinha uma capacidade entre a placa e a grelha 1, o triodo não tem grelha 2, entre a placa e a grelha, o triodo tinha ali uma determinada capacidade que normalmente me incomoda. Então agora se eu puser aqui isto, o que é que acontece? Agora eu já não tenho uma capacidade, agora tenho duas, tenho aqui um condensador e tenho aqui outro condensador. Espetacular! Reduzir drasticamente a capacidade, eles nem sequer são iguais. Reduzir drasticamente a capacidade. Mesmo que eles fossem iguais, já só tinha metade da capacidade, porque em série os condensadores não se somam. Não é verdade? E dois condensadores trabalham com tensões mais altas do que um condensador. Espetacular, está tudo a correr bem. Se não compreendes alguma coisa do que eu estou a dizer, não te esqueças, meu amigo ou minha amiga. Escreve aí nos comentários. Mais uma vez, vou insistir convosco. Não tenho visto comentários. Vocês estão a entender tudo ou não estão a entender nada. E eu estou a avançar. Escrevam nos comentários, enviem uma mensagem. Cheguem cá, digam qual é a vossa dúvida. Está bem? Então vamos continuar. Com a grelha 2, já temos aqui mais uma solução. Vamos ver aqui outro benefício da grelha número 2. Olha aqui. A grelha 1 nós já sabemos, vamos lá apagar aqui isto também, que é para nos permitir escrever agora, vocês já sabem que a grelha 2, a número 1 é a grelha de controle, não é? Esta é aquela grelha onde a gente mete o sinal, para controlar a corrente de placa, e agora temos aqui a grelha 2, ok, então a grelha 2 pode levar aqui também uma resistênciazinha, e o que é que acontece? Nós vamos ligar esta grelha, aqui, e agora sim vai ao mais B. Imagina que esta resistência de carga de placa é para aí de 300 ohms, por exemplo, e esta aqui é de 500 ohms. Ora, muito provavelmente esta placa aqui vai ter menos tensão. Aqui eu tinha 250 volts, por exemplo. Então 250 volts com 300 ohms já me corta aqui uma determinada tensão. 250 volts com 500 ohms corta muito mais tensão, ou seja, eu vou dar aqui uns valores mais ou menos, só para vocês verem. Aqui se calhar eu tinha 150 volts e aqui tinha 200 volts. Epá, o que é que isto faz aqui? Reparem, eu tenho aqui uma grelha aceleradora. Esta grelha está mais perto do cátodo, estão a ver? Está mais perto do cátodo. Os eletrões que estão aqui a gravitar, que estão aqui no ar, loucos porque o filamento aqueceu-me este cátodo, o cátodo está ao rubro, os eletrões estão loucos para saltar daqui para fora, para qualquer lado, e então eles viram ali a placa, uau, 200 volts positivos ali, espetacular, mas agora ainda lhe pus aqui um intermédio com 150 volts, agora é que eles ficam maluquinhos, os eletrões começam a correr pelo espaço fora, um salto pelo espaço, não é? São controlados aqui por esta grelha, mais volts negativos ou menos volts negativos, são controlados por esta grelha, e o que é que acontece? Eles veem ali 150 volts, e quando eles estão ali a chegar perto, aí pá, mas ali há 200 ali ainda é melhor, então aquilo é que vai ser correr. Isto é uma grelha aceleradora. A grelha screen, ou grelha de auxiliar, é uma grelha aceleradora, é uma grelha que me diminui a capacidade intereletródica, não é? Entre os elétrodos, e esta grelha também me separa a placa daqui desta grelha e deste lado aqui do cátodo, faz aqui uma separação também, ok? Está aqui mesmo no meio, temos muito menos capacidade. Vamos lá ver ainda mais um pormenor. Agora nós aqui temos uma corrente de cátodo, não é? Temos ou não temos? Aqui uma corrente de cátodo. E esta corrente de cátodo vai para a placa, mas uma parte vai correr por aqui, através da grelha, sai logo aqui na primeira à direita e vai correr por esta resistência. E o resto da corrente vai do cátodo para a placa e vai fazer este circuito aqui, ok?
Agora o que é que eu tenho a dizer-vos? Esta corrente que passa aqui nesta resistência de cátodo há de ser a soma, aqui vai o todo, há uns que vão por ali e outros que vão por ali, não é? Mas aqui vai o todo, esta corrente é a soma destas duas. Vocês entendem isto, meus amigos? Esta corrente há de ser igual à soma desta mais aquela, ok? A soma da corrente da screen com a corrente de placa, esta que até vão parar as duas ao mesmo sítio, certo? Corrente de cátodo, não esqueçam, é a soma da corrente de screen mais a corrente de placa. A corrente de placa é sempre a maior corrente, tem 200 volts, esta tem 150, isto ali é uma grelhazita, isto aqui é uma placa, uma chapa, ou seja, os eletrões que saem daqui vêm 150 volts, nesta fase aqui isto é autêntico, já vão acelerados, quando eles vêm 200 volts ali, raspa-te, mas alguns batem sempre na screen e por aí vêm, está bem? Então, não esquecer a corrente de cátodo, é a soma da corrente de screen mais a corrente de placa. Agora esqueçam-se de deixarem um like e subscrever o canal, que é importante. Gostaria ainda de vos dizer que o tétrodo tem um coeficiente de amplificação superior ao triúdo. O que é isto do coeficiente de amplificação? É quantas vezes ele amplifica. Por exemplo, eu ponho aqui um sinal, vou-vos dar aqui um número qualquer. Ponho aqui um sinal de 10 mA e se a válvula tiver um coeficiente de amplificação de 10 vezes, ele entra com 10 vezes 10, sai com 100. Mas se tiver um coeficiente de 15 vezes, entra com 10, sai com 150. Entendem? Se tiver um coeficiente de amplificação de 20 vezes, entra com 10, sai com 200. Então há um coeficiente de amplificação. O tétrodo tem um coeficiente de amplificação melhor do que o triúdo. Ok? Tem aqui uma grelha screen, uma grelha que impulsa, que puxa, que atrai os eletrões, que acelera os eletrões. Tem aqui um acelerador. Ok? Mas como não há bela sem senão, vamos ver o que vem a seguir. Ok? Um abraço no coração.